Vamos conversar agora sobre esse fim da paridade de preços internacionais aí na nova política de preços dos combustíveis da Petrobras, anunciada pela estatal. Está conosco o professor Edmar Almeida, ele é do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Professor, pelo que a gente viu no comunicado da Petrobras, está claro que ela está dizendo, ela não terá apenas o preço de paridade internacional como fonte para formatar os preços, que ela vai incluir uma série de outras coisas, mas não se sabe exatamente como é que isso será feito e qual é o peso de cada uma dessas outras situações, essas situações particulares aqui da formação de preço da Petrobras. Na sua opinião, isso foi um avanço ou há um problema ainda, ou depende do tempo para saber se a Petrobras tomou a melhor decisão? Por quê? Abandonar o preço de paridade internacional, levando-se em conta a repercussão que isso teria no mercado, fazer isso com o preço do barril a $75, uma coisa, dura é fazer com $130, como chegamos no ano passado, com uma indecisão, uma incerteza sobre o preço do petróleo devido à guerra na Ucrânia. Mas qual é a sua opinião, professor? Olha, a minha opinião é que o que está escrito, o que foi anunciado para o mercado, né, traz algumas mudanças pequenas na política de preço. Na verdade, o que a Petrobras está dizendo é que ela vai deixar de seguir a paridade internacional, mas vai seguir o custo de oportunidade do cliente. O que é isso? Quem compra, né, as distribuidoras, no caso, né, a Petrobras está dizendo o seguinte, ela vai ter em conta qual seria o preço da alternativa à Petrobras. Se a alternativa à Petrobras for o óleo importado, o derivado importado, ela vai seguir o preço dessa alternativa, né? Se for um produtor que produz aqui no Brasil, que for vender esse produto mais barato, ela vai bancar esse preço mais barato. Mas, na verdade, nenhuma empresa privada que vende aqui no Brasil, que produz aqui, que tem refinaria aqui, vai vender mais barato que o preço internacional, porque essa empresa pode exportar o derivado, pode exportar a gasolina, né? Até quem produz etanol pode exportar o etanol. Então, na verdade, a Petrobras vai continuar seguindo a paridade internacional, se ela fizer o que ela anunciou no comunicado ao mercado, né? Então, eu acho que, vamos dizer assim, o que foi anunciado não trará grandes mudanças se a Petrobras seguir o que está escrito ali. Porque esses essa redução de preço que ela anunciou, isso já vem, na verdade, de uma realidade internacional. O preço do barril caiu, também o dólar está em torno de R$5, o que é muito diferente do que vimos ano passado, a $5,40, $5,50, e o preço do barril a $130. Não tem nada a ver com esse abandono do PPI, que, na verdade, passa a valer de alguma maneira a partir de agora. Mas, de alguma forma, as coisas estão sendo anunciadas juntamente. É para tentar faturar politicamente isso? Me parece que tem sim aí uma dimensão política, né? Sim. Veja, os preços caíram porque eles estavam sendo vendidos no Brasil mais caro do que o importado. Sim. A Petrobras, se ela continuasse vendendo aqui mais caro do que o produto importado, o que aconteceria é que ela ia perder mercado, né? E nós temos no Brasil muitas empresas autorizadas a importar produtos. Então, se a Petrobras vende mais caro, essas empresas vão comprar lá fora porque é mais vantajoso comprar lá fora, né? Então, veja, a Petrobras, o ambiente que a Petrobras trabalha nesse mercado de derivados no Brasil é um ambiente aberto à competição, né? Nós temos várias refinarias privadas no Brasil, nós temos dezenas de empresas importadoras, nós temos centenas de produtores de etanol que são empresas privadas. Então, a Petrobras é uma empresa que é dominante, ou seja, ela tem a maioria do mercado, mas ela não tem, o mercado não é suprido só pela Petrobras. Então, se ela vender muito mais barato que todo mundo, né, ela vai ganhar a competição desses concorrentes dela. Mas se ela ganhar a competição desses concorrentes dela, ela vai ter que ser responsável pela importação, né? Como é que a Petrobras, por exemplo, vai ganhar a concorrência da refinaria lá em Manaus? Ela vai ter que trazer algum produto e levar lá para Manaus. Ela vai ter que ter infraestrutura lá em Manaus. Então, eu não acredito que isso vai acontecer. A Petrobras vender subsidiado
principalmente nos estados onde você tem aí já a presença dos fornecedores privados, né? Professor, rapidamente um questionamento. Se a gente tiver uma alteração no mercado internacional, sobretudo no preço do petróleo, ou uma elevação do dólar, qual é o tamanho da gordura que a Petrobras tem para garantir um preço aqui? Porque a gente viu, inclusive, o Jean Paul Prats, o presidente da estatal, dizer que a gente não quer repassar rapidamente aqui o que traz insegurança no preço aqui, na média do preço no país. Mas qual é a capacidade que a Petrobras terá de segurar o preço? Veja, eu acredito que não é uma questão de gordura, tá? Eu acredito que a Petrobras não vai segurar o preço por muito tempo, porque ela tem que seguir as regras de compliance. Se ficar muito evidente que ela está vendendo mais barato que no mercado internacional, Tá. Por razões que não são de mercado, ou seja, ela está subsidiando, ela vai ter processo na CVM, isso é evidente. A Petrobras ela tem que responder a uma série de controles, né? Inclusive controle externo. Por exemplo, a Petrobras é uma empresa que é fiscalizada pelo TCU, né? O TCU fiscaliza a Petrobras e ela, se tiver ali indícios, né, de que os critérios não são os de mercado, né, ela não vai poder fazer isso. Então, eu acredito que a questão de gordura, e também tem o problema da gordura, ou seja, ela não vai poder fazer isso por muito tempo, porque isso vai ser muito mais difícil de ser feito agora do que em 2010, por exemplo. Entre 2010 e 2014, a Petrobras praticou preços abaixo do mercado internacional. Mas naquela época, ela tinha 100% do refino no Brasil. Ela tinha toda a infraestrutura na mão dela, né? Então, hoje em dia, se ela quiser vender mais barato, ela não tem como, inclusive, ter acesso a todo o mercado, porque a infraestrutura já não está mais só na mão da Petrobras, né? Então, eu acho que o contexto de mercado hoje é muito diferente do que daquele entre 2010 e 2014. Então, assim, há uma espécie de contorcionismo da Petrobras para dizer que está mudando a política de preço, mas quem estuda esse mercado a fundo vê que não tem muito espaço para fazer coisa muito diferente do que ela já vem fazendo nos últimos anos. Professor Edmar de Almeida, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan News, no Prós e Contras. Boa tarde, senhor, hein? O que a gente está vendo aí claramente é que a abertura da competição, a abertura do mercado aqui no Brasil é o que pode segurar em boa parte qualquer populismo governamental dentro da política de preços da estatal. Embora haja essa pressão do governo Lula, embora a gente tenha visto já esse anúncio por parte da Petrobras, há um limite de mercado. Ou seja, a economia livre é que está, digamos, evitando que o governo possa fazer uma besteira gigantesca em relação à Petrobras, como foi feito lá atrás com o uso político que eu já mencionei anteriormente. Para se ter uma ideia, as ações da Petrobras nesse momento até estão subindo, quase 3%, 2,96% de alta, já chegou a subir bem mais durante o dia, ou seja, houve um impacto positivo no mercado. Agora, é interessante, esse mercado reagiria assim com o preço do barril do petróleo a 130, dizendo que não vai ter mais preço de paridade internacional? Uma coisa é fazer isso com 130, outra coisa é fazer com 75. Mas vamos dar uma olhadinha o que esse discurso do governo fez com a Petrobras desde a eleição do ano passado. A gente tem aqui, só para você ter uma ideia, esse dado é até a sexta-feira da semana passada. Lá em 28 de outubro do ano passado, antes, portanto, do segundo turno da eleição, a Petrobras, para se ter uma ideia, valia 448 bilhões. Agora, no dia 12 de maio, valia 363 bilhões. É uma perda de 84,8 bilhões de valor de mercado da Petrobras. Isso é a perda que o governo atual não recuperou ainda. E não recuperou porque disse que ia ter intervenção, que ia mexer na política de preços da Petrobras, não deixou isso claro como faria. Agora começou a ter um sinal, mas isso ainda é uma perda. O governo do PT gostava de dizer que a Petrobras tinha atingido valores gigantescos na sua gestão. Agora tem uma perda. Como é que ele justifica isso? O que era bom no passado agora não é tão bom? Bom, tem que justificar também essa perda no valor da estatal, que sim, até porque o governo é o maior acionista dela do ponto de vista de tamanho, da capacidade de ter ações na empresa, o governo é o representante do povo brasileiro lá, né?